Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. No conteúdo de hoje, nosso convidado é o delegado de Polícia Federal, Fabiano Bordignon, com o qual marchei em jornadas no sistema penitenciário federal, quando ocupamos as direções de penitenciárias federais e, posteriormente, na gestão do então Departamento Penitenciário Nacional, quando ele assumiu a direção geral daquele órgão e me presenteou com a tarefa de inaugurar o cargo de diretor da Diretoria de Inteligência Penitenciária em 2019. Por óbvio, o universo prisional sempre se faz presente em nossas conversas e, por consequência, permeia este nosso encontro, tendo como título uma frase por ele tantas vezes repetidas: Sistema prisional, a última fronteira da segurança pública. Meu irmão, dando-lhe as boas-vindas e agradecendo pela disponibilidade e atenção em ilustrar este canal, peço que conte um pouco de sua caminhada na segurança pública e nos diga qual é a sua opinião sobre a relação entre criminalidade, segurança pública, tecnologia e fronteiras. Saudações, meu amigo, meu irmão Washington Clark. Uma satisfação muito grande participar aqui desse podcast que fala sobre segurança pública, sobre sistemas prisionais. Bem, eu sou delegado de Polícia Federal, comecei na carreira nos idos lá de 2002, trabalhando muito em regiões de fronteira, como Rondônia, Paraná. Atualmente sou delegado da Polícia Federal aqui em Foz do Iguaçu, a segunda passagem por Foz. 2015 e 2018 fui o chefe da delegacia aqui da Polícia Federal em Foz e agora trabalho mais com as investigações aqui na região de fronteira e não com a gestão da unidade. Tenho uma certa experiência com o sistema prisional porque em 2009 fui convidado para ser diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas, onde atuei por 2 anos. Depois eu deixo a penitenciária em final de 2011 e regresso, volto para a unidade prisional, para dirigir a unidade prisional também 2012, 2013. Então eu costumo dizer assim que eu sou um reincidente, né? 2 vezes diretor de penitenciária federal. Tive uma experiência bem enriquecedora aí no desafio que é a execução penal, né? Na prática, que a gente percebe muito que o que a gente tem na lei de execução penal é uma lei importante, que tem grandes institutos, mas que, por falta de investimento, basicamente, a lei de execução penal e o sistema de execução penal no Brasil acaba não se efetivando como deveria ser, como está na lei. Então há uma distância muito grande entre o dever ser normativo, que está nas normas que o legislador aprova e vota, com os necessários investimentos que nós deveríamos ter, mas não temos, relacionados à concretude e à execução mesmo das normas legais. Bom, relação entre criminalidade e segurança pública é uma relação direta, né? Quanto menos investimento na segurança pública, maior vai ser os índices de criminalidade, a sensação de segurança. O Brasil, na minha visão, tem um sistema de segurança pública que ainda não pode ser considerado, na prática, um sistema. Nós temos ainda muitos problemas de articulação entre os órgãos de segurança pública, né, dentro dos 3 entes que formam aí governo federal, governos estaduais e governos municipais, né. Tecnologia é importante, o investimento sempre em tecnologia, né, porque a gente consegue potencializar mais a atuação das equipes,
que trabalham na segurança pública. É importante a gente perceber já, isso está muito claro na lei do Sistema Único de Segurança Pública, que é a Lei 13.675 de 2018, que segurança pública é muito além, né? Vai muito além do que o trabalho importante, fundamental e digno das polícias, né? Então, segurança pública não se resume só à atividade das polícias. A polícia, as polícias são, eu costumo dizer, a ponta de lança da segurança pública. A segurança pública, desde 1988, a nossa Constituição diz o quê? Que é dever do Estado, e aí não é o Estado enquanto ente da federação, mas o Estado enquanto governo, né? Então é uma responsabilidade tanto do governo federal, estadual e dos municípios, mas também, e aqui eu gosto de assentar sempre isso, destacar isso, responsabilidade de todos. Então, segurança pública é uma responsabilidade tanto dos órgãos públicos quanto de todos nós, cidadãos, né? E, terminando aqui na tua pergunta, o aspecto de fronteira, nós precisamos ter atenção cada vez maior com o policiamento e as ações de segurança pública nas nossas regiões de fronteira. O Brasil tem uma vizinhança grande com vários países. Se a gente for pegar nossa fronteira terrestre, fronteira oeste, né, do nosso, nós compartilhamos limites, né, com 10 países, né? Isso gera uma grande responsabilidade e uma necessidade grande de integração. Podemos destacar o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que vai dizer basicamente da necessidade de articulação tanto dos órgãos de segurança pública, também de defesa, como as Forças Armadas, inteligência, mas congregar os esforços com os demais países para evitar que a criminalidade, né, utilize dessas barreiras para proteger as suas atividades. Então, as polícias e os órgãos de segurança pública precisam também superar as fronteiras burocráticas, né, de soberania, às vezes, entre países, né? E um grande exemplo disso, mundialmente falando, é a própria Interpol, né, que vem lá de 1923 e é, certamente, na atualidade, pelo que eu saiba, é a instituição internacional mais antiga que nós temos, né? Basta pensar que a ONU, por exemplo, é no pós-guerra, pós-segunda guerra, né? Então a Interpol vem lá congregando aí os esforços das polícias em todo o mundo. Como o comando tripartite influencia a cooperação na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina? Em que proporção ocorre a cooperação entre as forças de segurança pública nesta região? O Comando Tripartite é uma instituição de cooperação direta entre polícias aqui da Tríplice Fronteira, que congrega, né, Brasil, Paraguai e Argentina, e faz uma troca de informações que podem até servir para investigações policiais. Nós tivemos uma ação muito importante e recente do Comando Tripartite, no caso da mega ação criminosa que aconteceu em Cidade Leste, em 2017, em que o Comando Tripartite permitiu uma interação rápida entre as polícias, principalmente de Paraguai e Brasil, Polícia Nacional do Paraguai e a Polícia Federal Brasileira, que é a Delegacia de Foz do Iguaçu, foi chamada pela Polícia Nacional Paraguaia para fazer a perícia na casa que os criminosos alugaram e utilizaram por 30 dias antes da ação do roubo à empresa de transporte de valores em Cidade Leste. E a Polícia Federal, a partir da perícia no local, os peritos da Polícia Federal conseguiram identificar mais de centenas de sinais de DNA, né, de restos de DNA que os criminosos deixaram na casa. E essa análise de DNA do local, da residência, com alguns suspeitos que foram presos, porque o crime é cometido no Paraguai e os criminosos fogem, em sua maioria, para o Brasil. Então há uma perseguição, há troca de tiros, etc. E 8 criminosos presos no dia seguinte à ação criminosa tiveram a sua relação com os fatos
consolidada a partir dessa análise de DNA que foi realizada no Paraguai. Então, o comando tripartite teve essa importância e tem uma importância fundamental porque nós temos que estabelecer cooperações entre as polícias ponta a ponta, né, entre as cidades gêmeas, por exemplo, e não burocratizar isso, na minha visão, ou condicionar a cooperação policial através dos órgãos centrais. Né? Então, ao invés de ter que mandar um requerimento para Brasília, e Brasília mandar para Assunção, por exemplo, o comando tripartite faz a troca de informações entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste diretamente. Né? Claro que isso é informado posteriormente. Então, o comando tripartite ele funciona, ele é instituído em 1996, a fundação do comando tripartite, uma liderança muito grande da Argentina, porque a Argentina sofre, em 1992 e 1994, 2 atentados terroristas em Buenos Aires, e percebe-se aí uma necessidade de maior integração entre as polícias, principalmente na tríplice fronteira, onde a gente tem uma grande confluência de etnias, de populações, de interesses, né, legítimos, comerciais, de troca, tanto cultural quanto comercial, mas também, eventualmente, ação de grupos criminosos. Então, o que antes era estranhamento e não havia tanto encontro entre os chefes de polícia, muitos nem se conheciam, porque basta lembrar que em 1996 os meios de comunicação não eram tão ágeis como hoje, então estipulou-se, a partir de uma reunião entre os ministros da Justiça dos 3 países, que as polícias fossem e tivessem encontros regulares. Estipulou-se uma reunião, pelo menos mensal, entre os chefes das polícias do Brasil, Paraguai e Argentina. E aí, a Polícia Federal, por ser a polícia que representa a Interpol no Brasil, que faz essa interface internacional, a Polícia Federal acaba, no lado brasileiro, presidindo essas ações. Atualmente não é só a Polícia Federal que atua no comando tripartite, mas quem coordena a delegação brasileira no comando tripartite é a Polícia Federal, mas também faz parte, pelo lado brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e também a Agência Brasileira de Inteligência, que é convidada para as reuniões também. Do lado argentino, nós temos as 4 polícias argentinas, federais, Gendarmeria, Polícia de Segurança Aeroportuária, a Polícia Federal, propriamente dita, e a Prefeitura Naval. Então, são 4 que se revezam na coordenação da delegação argentina. E do lado Paraguai, a Polícia Nacional do Paraguai, que atua. A cada 4 meses, as reuniões mudam de país. Então, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu, as cidades que sediam esse comando tripartite. E, diariamente, são feitas trocas de informações, tanto de inteligência quanto de segurança pública, entre as polícias. E, a cada mês, realiza-se uma ata onde essas trocas são registradas. Então, mais de 100, 200, 300, às vezes mais ainda, trocas de informações sobre pessoas, veículos, sobre atividades criminosas. Então, o comando tripartite tem essa grande pujança e é um grande exemplo de cooperação policial local, entre cidades, principalmente aqui, no caso do comando tripartite, nas cidades que compõem a tríplice fronteira. O comando tripartite vem, então, com essas ações desde 96. Eu tive a oportunidade de fazer a minha dissertação de mestrado em fronteiras aqui pela Universidade do Oeste do Paraná, cujo tema foi exatamente o comando tripartite. Então, eu consegui buscar as atas que originaram o comando tripartite, fazer uma busca histórica e um estudo de caso do caso da Prosegur em 2017, que foi um grande teste para essa cooperação local. Inclusive, as atas, mais de 300 reuniões, desde 1996, demonstram outros episódios de cooperação em
investigações, mas o mais recente seria de maior vulto, né, foi o caso da Prosegur. O caso da Prosegur não seria resolvido se não tivesse a cooperação e fosse oportunizado, né, essa troca. A Polícia Federal fazer a perícia no Paraguai, subsidiar também a investigação no Paraguai, mas também levar essas informações para os diversos inquéritos policiais que foram instaurados aqui em Foz do Iguaçu. Os criminosos foram sentenciados a penas altas, aproximadamente 1 ano e meio depois do ocorrido, e a prova robusta principal foi a prova, né, os matches positivos de DNA, que só foram possíveis pelo trabalho integrado das polícias de Brasil e do Paraguai, principalmente, mas também com participação das polícias argentinas dentro do marco do comando tripartite, né? A Polícia Federal, inclusive, está tentando, né, busca disseminar esse modelo de cooperação policial direta a partir de uma instrução normativa de final de dezembro de 2022 que institui os comandos de cooperação policial internacional direta de fronteira. Então, a Polícia Federal pegou essa expertise do comando tripartite, do qual ela participa, a Polícia Federal participa desde a fundação, e está buscando aí intensificar a formação desses comandos de cooperação em outras cidades de fronteira, como recentemente foi feito, em 2023, a instituição em Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, né, para que as polícias lá também troquem, se reúnam, porque a primeira coisa importante nessas cooperações é o encontro. Então, o encontro regular, a troca de informações, o conhecimento mútuo que vai gerando nesses encontros, né, a confiança que vai se estabelecendo. Então, é importante praticar esses encontros para criar sinergia quando há necessidade de operações conjuntas. A dissertação sobre o estudo que eu fiz sobre o comando tripartite está disponível aí na internet, no site da Uniwest, aqui do Paraná. Podes explicar o significado por detrás da expressão mais Brasil e menos Brasília? E em que medida a descentralização de recursos traria benefícios à segurança pública como um todo? Bem, a expressão mais Brasil e menos Brasília, a gente pode entender pensando até e inicialmente na própria formação da nossa República Federativa, né? O Brasil tem uma formação nacional feita a partir de forças que centralizavam e deram integridade para o nosso território. Então, na época, com a independência do Brasil, a gente somos um dos poucos países na América que não viram imediatamente uma república. O Brasil torna-se independente, mas como império. E o império foi importante para manter a coesão do nosso território, por isso, uma das explicações do Brasil ter um território grande, ao meu ver, é isso, mas também acabou gerando, né, uma centralização política e decisória muito grande e com pouca autonomia para os estados, né, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que é a reunião de estados na formação de uma federação. No Brasil, a gente tem uma formação mais centralizada. E Brasília, às vezes, eu costumo dizer que, às vezes, né, e aí vai uma crítica construtiva, Brasília acaba, por estar no centro do Brasil, e um distrito federal, acaba criando certas barreiras, né? As pessoas, às vezes, em Brasília, não conseguem, né, perceber o que acontece nas pontas, né? Então, é um desafio de um país continental, ao meu ver, principalmente na área de segurança pública, a gente cada vez mais descentralizar as ações. Eu tenho uma visão de municipalização da segurança pública. A gente não precisa ter apenas as polícias a nível estadual e federal, nós precisamos transformar as guardas municipais em polícias municipais. Isso é interessante. Um modelo, por exemplo, descentralizado que nós temos no mundo é o modelo norte-americano. E esse modelo norte-americano chega ao ponto de não se saber ao certo quantas polícias nós temos nos Estados Unidos, né? Claro que gera um problema de coordenação, mas
quanto mais atores nós tivermos na segurança pública, e um dos principais, né, como eu já disse antes, a ponta de lança da segurança pública, são as polícias. Então, quanto mais polícias nós tivermos, melhor será a segurança pública, desde que haja um esforço de coordenação entre os entes federais, né, as polícias federais, estaduais e, o que eu acho importante, também municipais. Hoje não são polícias, né, mas são muito perto disso, muito próximo da atuação policial, a atuação das guardas municipais. Então, mais Brasil e menos Brasília é aquele desafio de descentralizar as ações, né? Eu, às vezes digo brincando, mas com alguma importância também, que a pior fronteira do Brasil às vezes é a Brasília, porque às vezes o gestor em Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar em Brasília 2019, 2020 como diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, e acho que a primeira lição que ficou é assim, eu não vou ficar aqui em Brasília no ar-condicionado tentando fazer política na ponta. Então, o desafio que eu me coloquei, que também foi um desafio colocado pelo então ministro na época, é de que eu fosse na ponta, né? Então, fiz inúmeras viagens, a cada semana 2 viagens aí para conhecer, para ir na ponta, ir nas unidades prisionais, perceber as dificuldades dos gestores. Eu acredito que eu tenha sido o primeiro diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, hoje Secretaria Nacional de Políticas Penais, a ter sido diretor de unidade prisional. Então, eu sempre procurei incentivar a ação e dar estrutura cada vez maior de gestão, que acho que é importante, é fundamental, para os diretores das unidades prisionais nos estados, né? Nós, enquanto diretor-geral, nós promovemos no departamento pelo menos 2 encontros entre diretores de unidades prisionais, encontros presenciais, e diversas outras reuniões e encontros virtuais para estabelecer uma sinergia com os diretores, né? O diretor de uma unidade prisional é quem dá a direção, quem dá o caminho que os servidores e também os presos devem seguir. E, logicamente, esse caminho é um caminho constitucional, é um caminho legal, previsto na Constituição, previsto na Lei de Execução Penal, mas cuja liderança, né, é do diretor da unidade prisional. Então, esse exemplo, né, de mais Brasil e menos Brasília é realmente isso, descentralizar. O grande desafio da segurança pública no Brasil é a gente ter um sistema único de segurança pública que, ao invés de centralizar ações, descentralize, principalmente orçamento, recursos, para as pontas. As pontas sabem, mais do que qualquer gestor que esteja em Brasília ou numa capital, as necessidades locais. Então a gente tem que dar protagonismo, né, para as regiões e, claro, o órgão central mandando recursos, fazer o trabalho de coordenação, de análise de resultados, etc., para ver como é que o time está jogando na ponta. Nós temos que aumentar os recursos dos 2 grandes fundos federais de gestão da segurança pública, de políticas públicas, que é o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional, que são fundos, na minha visão, com pouquíssimos recursos, o desafio que é, e para o protagonismo que se deseja pelo governo federal nessa importante gestão da segurança pública. Então, passa também por um incremento dos recursos. O Fundo Penitenciário Nacional já foi um fundo bilionário, chegou a ter lá 2, 3 bilhões de reais no fundo, e hoje é milionário. Hoje o fundo, a cada ano, tem aí 300, 350 milhões de reais no Fundo Penitenciário Nacional, o que, na minha visão, é muito pouco para a realização, para dar concretude à Lei de Execução Penal, principalmente na construção de unidades, na realização de políticas públicas que passam por incremento de unidades prisionais. Nós temos que construir unidades, né? Nós temos as penas privativas de liberdade, que precisam ter investimentos, e as penas restritivas de direito também, que precisam, por exemplo, de investimentos em tornozeleiras, etc. Então, um esforço muito grande, necessidade de investimento, que a gente não tem isso, né? Pelo menos historicamente, o recurso necessário para fazer frente
para dar concretude, dar efetividade, realizar na prática, né, no mundo do ser, o dever ser previsto na Lei de Execução Penal. Então, o esforço aí que é do órgão central, é de Brasília, mas também dos estados. O município participa pouco na questão da execução penal, mas também pode participar, né, via patronatos, por exemplo, que podem até ser municipais, mas o esforço na execução penal deve ser governo federal e governo estadual, principalmente na gestão e construção de unidades para cumprimento de penas privativas de liberdade. Fabiano, de que forma as experiências na direção da Penitenciária Federal de Catanduvas e como diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, hoje Secretaria Nacional de Políticas Penais, moldaram sua visão sobre o sistema prisional? Consideras como uma lacuna a ser preenchida na segurança pública a valorização também das polícias penais? Por quê? A experiência como diretor de unidade prisional, como diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas, foi muito enriquecedora e acabou propiciando, né, o convite para ser diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, hoje Secretaria Nacional de Políticas Penais, 2019. 2009, assumi pela primeira vez a penitenciária de Catanduvas e 10 anos depois a função aí mais desafiadora ainda, né, de ajudar na gestão do fundo, no desenvolvimento de políticas públicas para o sistema prisional nacional, daí, não apenas a questão federal, né, do sistema penitenciário federal, que é uma das diretorias aí do Departamento Penitenciário Nacional na época. A experiência foi importante, né, Clark? Você foi um grande parceiro, né? Você que, eu lembro, na transição lá em 2018, dezembro de 2018, que propôs, né, a criação inicialmente da Diretoria de Inteligência no Departamento Penitenciário Nacional, uma diretoria de inteligência que teria a função e tem a função e exerce a função de integrar, de congregar e de trazer informações, gerir essas informações e fazer conhecimento em segurança pública prisional a partir dos dados coletados com as inteligências prisionais dos estados. O DPEM não tinha isso, né? Antes de 2018. Nós tínhamos na DSPF, na Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, uma coordenação geral da inteligência, mas que atuava, de certa forma, mais relacionada às 5 unidades federais, com alguma interlocução com os estados, mas sem muita estrutura para isso. Então, a tua experiência como coordenador geral de inteligência do sistema federal, com certeza nos ajudou, né? Depois você vai para Minas Gerais, trabalha no estado, também na execução penal em Minas. Certamente você foi o grande pai dessa criança aí chamada Diretoria de Inteligência, o DEPEN. Muito importante, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos aí, com o aval, né, do então ministro da Justiça e Segurança Pública, que deu aval e deu todo o apoio para a criação, Sérgio Moro, né? Então essa diretoria surge a partir de janeiro de 2019 e continua em funcionamento. Isso é interessante, é uma política pública que de Estado, né? Não mais dependendo de governos. É muito relevante isso. E também gostaria de destacar, nesse período, é uma grande satisfação de ter me manifestado como diretor-geral do DPEM favoravelmente à criação das polícias penais a partir da emenda constitucional 104, né, de dezembro de 2019. Então, no final de 2019, é aprovada a emenda constitucional que cria as polícias penais, né? Isso dá muito mais força na atuação dos antigos e guerreiros, aí, agentes prisionais, agentes penitenciários, que tornam-se, a partir de final de 2019, polícias, né? Então, isso aumenta também a segurança. E a vantagem de que a polícia militar, que em alguns estados fazia a guarda, a guarda das unidades prisionais, a guarda externa, né, das muralhas, por exemplo, passa a voltar para o patrulhamento nas ruas, né, que é o trabalho principal aí mais relevante da polícia militar.
A criação da Diretoria de Inteligência em janeiro de 2019, a remoção dos presos do PCC em fevereiro de 2019 para os presídios federais, que passam a partir do dia 13 de fevereiro de 2019 a não ter mais o contato físico dos presos com seus visitantes, fazendo com que impeça esse contato criminoso que havia durante as visitas com o contato físico. E em dezembro nós temos aí a criação das polícias penais. Então, 2019, na minha visão, a gente tem esses três grandes marcos estruturantes da parte prisional. Também a lei do SUSP de 2018, né, deixa claro que segurança pública também é sistema prisional. O sistema prisional é a última fronteira da segurança pública, porque a criminalidade organizada, as facções criminosas, nascem a partir do quê? A partir do descaso, da falta de investimento dos governos nas cadeias, nas unidades prisionais. Então, as grandes facções brasileiras nascem nos presídios, nas prisões, pela falta de estruturação, pela falta de investimento. Então, também a melhora da segurança pública do Brasil passa necessariamente pelo incremento, pelo controle, pela ordem que deve ser estipulada nas unidades prisionais. Vejo ações importantes como bloqueio de celulares, com apreensão de celulares nas cadeias, com incremento de procedimentos tecnológicos, body scan, raio-x, para que a gente tenha cada vez mais controle. Ter controle sobre as unidades prisionais repercute na segurança das ruas. Quanto maior controle nas unidades, menor criminalidade nas ruas. Isso também ficou muito claro em 2019 com a ação das forças de cooperação penitenciária nas crises que a gente teve, rebeliões em presídios aí no Ceará, no Amazonas, em que essas forças-tarefas foram lá, colocaram mais fiscalização nas unidades e a criminalidade nas ruas diminuiu. Exemplo também da ação feita em Roraima, né, já em 2018, mas continuou por vários anos, com diminuição da criminalidade nesses estados em que as forças-tarefas, as forças de intervenção, mas com o nome mais de cooperação, porque não se trata de uma intervenção federal nos estados, apenas de uma cooperação mesmo nesses estados. Então, eu acredito que essa experiência de integração, né, e de cada vez mais percebermos as polícias penais como segurança pública, não há mais nenhuma dúvida sobre isso a partir de 2018, ao meu ver, né? E lembrando que antes disso, em 88, a Constituição já disse que segurança pública é responsabilidade de todos. Então já era responsabilidade dos agentes penitenciários, mas em 2018, com a lei do SUSP, isso fica mais nítido, porque o artigo 9º da lei do SUSP coloca o sistema prisional como integrante operacional do Sistema Único de Segurança Pública, e 2019, a criação das polícias penais deixa sem sombra de dúvida essa atuação da segurança pública. Como você se posiciona acerca do trabalho, ensino, religiosidade e família como pilares para a reintegração dos indivíduos privados de liberdade? Trabalho, ensino, a religião, a família são fundamentais aí para oportunizar, né, a reintegração da pessoa que está cumprindo pena. Mas eu considero também que a questão da reintegração, da reinserção da pessoa na sociedade depende, claro, de ações do Estado, estendendo a mão, mas principalmente da decisão, e aí a gente entra no aspecto do livre-arbítrio, principalmente, do criminoso para agarrar essas chances e realmente se propor a voltar melhor para a sociedade. A execução, a pena criminal tem a função de punir o criminoso, claro, punição é um aspecto principal da execução penal, mas também oportunizar condições para o retorno desse criminoso, desse preso para a sociedade, né? Isso a gente tem nítido já na lei de execução penal, no artigo 1º, que fala da questão da efetivar o que está disposto na sentença, que é basicamente o tempo que a pessoa vai ficar com a sua liberdade segregada, mas também condições para o retorno dessa pessoa. E aí, a lei de execução penal vai falar sobre as assistências. Nós
temos várias assistências, assistência religiosa, por exemplo, o preso merece receber uma assistência religiosa, não pode ser impositiva, né, sobre uma religião em si, mas a assistência religiosa está prevista na lei de execução penal. Da família, pela assistência social, resgatar a família, às vezes buscar esses laços de família, né, que estão perdidos, às vezes, por criminoso. A educação também é uma assistência importante, e a educação permite trabalho, né, na educação, assistir aulas, leitura de livros, etc., permite ao preso, inclusive, a remissão, né, o desconto de parte da sua pena a partir da inserção nessas atividades educacionais. E o trabalho, né? O trabalho é uma super assistência, merece na lei de execução penal um capítulo à parte, né? E o preso tem que ter realmente, tem que trabalhar e estudar. Isso é uma das principais ferramentas, né, para que busque-se o retorno melhor desse preso. Agora, não depende só do Estado, né? Depende do criminoso, da pessoa que está cumprindo pena, querer voltar melhor, né? Eu, nas aulas aqui de execução penal, que eu leciono numa faculdade aqui de Foz, na UDC, eu sempre falo para os alunos, né? Nós temos uma imagem bíblica, né, da crucificação de Cristo, em que Cristo está do lado de dois ladrões. E um dos ladrões pede perdão, se arrepende dos seus pecados, dos seus crimes, né? E com isso vai para o céu, vamos dizer assim, né? Isso serve para nós em sociedade, para os livres, como também para os prisioneiros, para aqueles que estão presos cumprindo pena, estão cumprindo pena por crimes que cometeram. Então, eu também considero, né, que a gente não tem que ter pena de executar as penas. As penas estão aí para serem cumpridas, executadas, e o preso deve ser oportunizado um retorno melhor para a sociedade. E dentre essas possibilidades aí eu vejo principalmente a religião. Eu visitei várias unidades prisionais no Brasil e em algumas eu vi o trabalho formidável, né, de algumas religiões aí, trazendo ensinamentos para os presos, principalmente relacionados à reflexão sobre os atos, sobre o que eles fizeram para estar ali, necessidade de perdão, de tentar melhorar, e a religião é importante para isso. Algumas unidades que eu lembro que tinha rádios comunitárias que passavam programação religiosa nas unidades prisionais, acho relevantíssimo isso. Procuramos aí, na época, foi um período tanto curto no Departamento Penitenciário Nacional, praticamente 1 ano e meio, mas nós buscamos aí incentivar a assistência religiosa. Na parte familiar, muito importante esses assistentes sociais que fazem esse resgate, as visitas, né, de familiares, e em algumas unidades femininas que eu fui, eu percebi, né, como a mulher, às vezes encarcerada, ela não recebe visita, né, não recebe visita do marido ou do companheiro. É uma diferença das unidades masculinas em que as mulheres vão lá com alguma frequência para visitar os parceiros, os companheiros, né? O que eu não vi muito nas unidades femininas, né? Então, o DPEM, o Departamento Penitenciário, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e os estados devem sempre buscar o aprimoramento dessas assistências, né? O principal das assistências é o trabalho para ocupar o preso, para dar uma formação melhor para ele na questão profissional, porque ninguém vai ficar preso para sempre, né? Então, ele vai retornar para a sociedade, e todo esforço feito pelo Estado deve ser no sentido de melhorar esse retorno. Agora passa também, e principalmente, ao meu ver, a questão da ressocialização pela decisão do preso. Nós temos que criar boas influências no ambiente prisional para que o preso volte melhor, né? E não deixá-lo à mercê das facções criminosas nas unidades prisionais. Então esse é o grande desafio que vem para o gestor, né? Ocupar o preso com atividades de trabalho, com atividades de ensino, com o retorno gradativo da família e também a assistência religiosa, que eu julgo como uma das mais negligenciadas, mas das mais importantes que a gente tem aí na nossa lei de execução penal como política pública. Honoráveis ouvintes, neste momento faremos um intervalo no qual convido-os para, no próximo episódio, prosseguirmos nesta aprisionante entrevista
com meu amigo Fabiano Bordignon. Acesse os links de pesquisa em www.extramurospodcast.com, Extramuros com H, e saiba mais sobre este conteúdo. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!